Olá, pessoal do Maria Carolina, tudo bem? É, Nesse vídeo a gente vai falar sobre a evolução e classificação das plantas. Como vocês estão acompanhando, vai ter uma série de vídeos sobre biologia. Responsável por essa monitoria sou eu, Ricardo, e a bolsista Iris. Bom, vamos. Esse roteiro aqui, só para vocês vão receber em PDF, que eu estou passando aqui embaixo. E lá para o final tem alguns exercícios que a gente vai resolver também nesse vídeo. Bom, vamos falar um pouco do reino vegetal. O que a gente conhece? A gente conhece como plantae, na verdade. Então a gente tem algumas características que a gente já sabe. O que é uma planta, né? Então a gente sabe que eles são eucarióticos, a gente sabe que eles fazem fotossíntese. Então, o reino vegetal é conhecido cientificamente como plantae, ou também, como a gente vai ver mais pra frente, também são chamados de embriófitas. Vou explicar mais pra frente. Bom, então, tradicionalmente, esses grupos são divididos em quatro grandes grupos, desculpa. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. É importante falar que eles são um grupo monofilético. Mas essas quatro classificações que a gente tem, esses quatro grupos que formam o reino vegetal, eles não são monofiléticos, tirando as angiospermas. Então eles não têm o mesmo ancestral comum. Mas de forma didática, vocês vão ver no vestibular ou nos livros mesmo, esses grupos, então é por eles que a gente vai estudar hoje. Bom, nessa imagem a gente vai ver algumas tendências evolutivas do reino plantae. Duas imagens. Agora eu vou mostrar aqui um cladograma primeiro, mostrando as relações filogenéticas das embriófitas. Como eu já disse antes, é o grupo das plantas. Também pode receber esse nome de embriófitas. Bom, então aqui a gente vê que nesse cladograma a gente tem um grupo externo, um grupo das algas verdes, porque a gente, na verdade a ciência hoje ela já entende que as plantas elas se originaram a partir de uma alga verde ancestral, então por isso está aqui essa linha aqui representando um grupo externo das algas verdes. E aí as plantas elas surgem no ambiente terrestre a partir de duas características que vão ser importantes para elas se reproduzir. A primeira é o surgimento de gametângios revestidos por células estéreis. Por quê? Como que era na alga verde? As algas elas ficam embaixo d'água, lógico, então o sistema reprodutor delas é muito dependente da água, então elas soltam na água os gametas masculinos e a partir daí eles se fecundam, então toda a reprodução das algas é embaixo d'água e é facilitado pela água. Em ambiente terrestre, esses gametângios eles não conseguiriam sobreviver se eles não tivessem uma proteção. Então esse revestimento por outras células envolvendo esse gametângio vai fazer com que as plantas consigam se reproduzir no ambiente terrestre. E uma outra característica também importante é o embrião retido no gametângio feminino. O que é isso? Depois de fecundado, o embrião ele fica retido por um bom tempo dentro do gametângio feminino, evitando uma série de ressecamento, por exemplo. Então, essas duas características aqui que vão sustentar o grupo das plantas, o grupo das embriófitas. Então, aqui nós vemos o grupo das briófitas, que são o primeiro grupo do reino plantae. Em seguida, a gente tem as pteridófitas. Aqui a gente já tem o surgimento de vários condutores de seiva. Então esse grupo aqui, de pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, ele é conhecido como traqueófitas também, que são um grupo das plantas vasculares. Então, a briófita a gente não tinha vascularização, e aqui, a partir desse momento, a gente tem as gimnospermas e as angiospermas. Elas têm uma característica em comum, que são as sementes. A gente não tem mais esporos, então tem o surgimento das sementes aqui, que é uma característica exclusiva das gimnospermas e angiospermas. Por isso, o nome de espermatófitas, que são plantas que produzem sementes. E aí, uma característica exclusiva do grupo das angiospermas são as flores e os frutos. Bom, como é que a gente já discutiu aqui nesse cladograma, a gente viu. Aqui é uma imagem mais simplificada, que a gente pode ver. Então, plantas terrestres elas se dividem
em plantas avasculares, não tem vascularização, que são como as briófitas. Um exemplo de briófita são os musgos. Deixa eu falar depois das características dele. E plantas vasculares, que aqui são os 3 grupos: pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Aqui a imagem ela tá todas do mesmo tamanho, mas se a gente for pensar, aqui elas são bem grandes, comparadas com o musgo, por exemplo. Bom, aqui nas plantas vasculares a gente tem uma diferenciação de plantas com sementes, que vai ser as gimnospermas e as angiospermas, e plantas frutíferas. Aqui essa imagem fica mais clara, a gente vê as principais características que sustentam as evidências evolutivas aqui do reino plantário. E o cladograma ele já mostra uma imagem já mais detalhada. Bom, agora a gente vai relembrar algumas características desses 4 grupos. Primeiro, vamos falar um pouco das briófitas. Como a gente já diz, elas são plantas de pequeno porte e elas vivem em ambientes úmidos. A gente vê muito em tronco de árvore, em pedra, em rochas, assim, lugares bem... Porque elas são muito dependentes de água, então precisa de um lugar muito úmido. Porque ela, como a gente viu lá, aquela primeira planta, o primeiro grupo de plantas a surgir, elas ainda não têm estruturas como a gente conhece nas plantas maiores. Então o corpo dela é dividido por cauloide, que é, como a gente vê aqui na imagem, essa estruturinha aqui pequena, que é como se fosse um precursor do caule. Ela não tem caule ainda, ela tem uma estrutura primitiva do caule. A gente tem o filóide, que é essa parte aqui mais verdinha, que é fotossintetizante. E a gente tem o rizoide, que são essas... Também uma variação primitiva da raiz ainda. Então ela não tem, ela demora muito para transportar os nutrientes e a água a partir desse rizoide. Por isso a gente vê que ela depende muito da água e ela é muito pequena. Então são características importantes das briófitas. Bom, exemplos: musgos, como a gente já falou, e hepáticas, que são essas plantinhas aqui, bem pequenas também. Elas têm mais ou menos 20 centímetros só. Bom, em pteridófitas, como a gente já disse, são as primeiras plantas vasculares. E a existência dos vasos possibilitou a conquista do ambiente terrestre. Porque esses vasos eles permitiram o maior transporte de água e sais minerais até as folhas e da seiva elaborada para as partes da planta. Então aqui a gente já tem uma planta que tem folha, que tem caule e que tem raiz. E mesmo assim, elas ainda são dependentes de água para fecundação, porque elas formam esporos. Então nessas folhas elas formam esporos, e aí depende da água para esses esporos se fecundarem. Se você for reparar numa samambaia, tem um período que ela fica cheia de bolinhas pretas. Esses são os esporos. Bom, aí falando do grupo agora das gimnospermas, elas são as primeiras plantas a possuírem sementes. O nome dela já diz, gimnos, de nua, espermas de semente. Então são sementes nuas. Elas não formam frutos, como a gente pode ver na imagem, então são as sementes expostas. E elas possuem estruturas denominadas estróbilos, que são ramos modificados. Um exemplo é o pinheiro do Pará. Então aqui, as gimnospermas e as angiospermas são muito importantes. As sementes são importantes porque facilitou muito a dispersão delas e uma maior conquista. Porque, assim, comparado com as outras plantas, com o surgimento da semente, elas não dependem de água para fecundação. É lógico que as plantas elas vão depender de água para outras coisas, para fotossíntese e para a semente, para ela germinar, para ela crescer uma nova planta, ela também precisa de água. Mas é importante que na hora da fecundação ela não precisa mais de água, que agora também tem uma estrutura denominada pólen, que vai ser uma característica também importante para esses dois grupos, as gimnospermas e as angiospermas.
Bom, agora a gente fala do último grupo, mais detalhadamente. São os angiospermas. A palavra angiosperma vem do grego, que significa angios, que significa bolsa ou baú, e esperma de semente. Então aqui a gente já tem a semente ela guardada no fruto. A gente vai explicar mais embaixo, quando a gente falar das características dela. Então, como eu já falei, elas são as plantas que representam um grupo mais variado em número de espécies entre os componentes do reino Plantae. Então, elas têm angiosperma, raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Então, a gente pode perceber que em relação a todos aqueles outros grupos, até mesmo as angiospermas, a gente tem duas novidades evolutivas importantes, as flores e os frutos. Bom, mas o que é a flor? Vamos lá. São pelas flores que as angiospermas produzem sementes e frutos. A flor nada mais é que o órgão sexual da planta. Então, a planta a gente divide entre órgãos de proteção. Tem os órgãos aqui que a gente vai explicar mais lá embaixo, que elas protegem a flor. E os órgãos de reprodução, que são esses mais internos. Mas, basicamente, a flor ela é o órgão sexual da planta, da angiosperma. Bom, aqui a gente fala o pedúnculo, essa estrutura aqui, ó, esse cabinho, que liga a flor ao resto do ramo. E o receptáculo, essa dilatação que a gente tem aqui embaixo, ó, aqui a gente vê com mais clareza, onde fica inserido o restante das peças florais. A gente pode ver o receptáculo. Aqui a gente vê uma outra estrutura também, que são as sépalas, que elas podem ser aquelas folhinhas verdes antes que protegem as pétalas aqui, ó. Ou não, às vezes elas não são verdes. Às vezes elas têm uma cor parecida com as pétalas. E esse conjunto, receptáculo, floral, pedúnculo, as sépalas, eles são chamados de órgãos de proteção também. O cálice vai ser o conjunto das sépalas. Como eu já falei que elas têm a função de proteger a flor. E a corola é o conjunto de pétalas. Bom, deu pra ver, dificilmente a gente não vê pétala verde, né? Pétala, porque a parte da flor ela é exclusivamente para reprodução, ela não tem função de nutrição, de fazer fotossíntese. Então, a estrutura, as características dela são bem peculiares para a reprodução mesmo. Aqui a gente vê essa estrutura, as anteras, aqui é onde é produzidos os pólens. Aqui é o estigma, que é onde pertence o tubo polínico. Então, o pólen ele vem e atravessa pelo estigma, e aqui dentro ele fecunda com o óvulo. Nem todas as plantas têm nem todas as plantas têm os dois sexos. Que é importante falar assim que essa estrutura aqui é o gineceu, que é a parte feminina da planta, e essas estruturas, os filetes e as anteras, chamado de androceu, que é a parte masculina. Mas o que é importante vocês saberem? Saber que o pólen ele entra pelo tubo polínico aqui do estigma e fecunda com o óvulo. E a partir daqui que tem o surgimento. O óvulo fecundado é a semente. Aqui que surge a semente. E essa parte aqui, ó, do ovário, que vai se transformar no que a gente conhece de fruto verdadeiro. A gente vai explicar isso mais pra frente. Mas é importante saber das flores isso. Então aqui, ela tem essa coloração toda particular, às vezes tem nectários, tem várias estruturas que chamam polinizadores, que facilitam essa dispersão do pólen. Então tem muitas características peculiares envolvidas nisso, na fecundação das angiospermas. E é por isso também que ela tem tanto sucesso comparado com os outros grupos. Bom, como a gente viu ali,
da parte do androceu e do gineceu, depois de fecundado, a gente tem o surgimento do fruto. O fruto ele surge no desenvolvimento dos ovários, depois da fecundação. Então a gente pode falar assim, a semente é o óvulo fecundado. E essa estrutura aqui do fruto é o ovário modificado. Bom, como aqui fala, existem casos que ocorre a formação de frutos sem que tenha havido polinização, mas são raros. Geralmente o fruto ele surge a partir da fecundação nas angiospermas. E aí o fruto ele é constituído por duas partes principais. O pericarpo, que ele é resultante da parede do ovário, e as sementes, que são os óvulos fecundados. Como eu falei, o óvulo fecundado, e aqui a gente tem o pericarpo, que é essa modificação no óvulo da flor. E esse pericarpo ele é composto pelo epicarpo, que é a camada mais externa, que a gente conhece. O mesocarpo, que é essa camada aqui intermediária. E o endocarpo, que é essa camada aqui, que envolve aqui a semente, a planta. E, em geral, é o mesocarpo que mais se desenvolve e ele acumula muitas substâncias nutritivas, principalmente os açúcares. O surgimento do fruto também ele é muito importante para atrair animais dispersores, o próprio ser humano mesmo. Porque assim, a planta ela não tem interesse de que a semente dela caia perto dela, que tem uma competição por solo, por luz. Então a intenção da planta é que a semente se disperse o mais longe possível. Ela tem que se reproduzir, mas também não quer que a semente fique ali próximo. E com o surgimento do fruto, que atrai outros animais que vão consumir essa parte do mesocarpo, ela facilitou muito a dispersão para outras áreas. Então, a gente pode falar assim que o surgimento da flor e o do fruto são os principais responsáveis pelo sucesso evolutivo das angiospermas. Sucesso de reprodução, reprodutivo, desculpa. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido. E se não entendeu também, a gente vai deixar o contato para a gente tirar dúvidas, ou informação do Enem também, do PIBID. Tá ok? Então, tchau, até a próxima.